Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista. Tive meu diagnóstico ano passado. E sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar de um assunto assim muito delicado, mas muito importante, tá, gente? E assim, ó, sempre deixando claro, não sou da área da saúde, tá? É segundo as minhas experiências do meu filho, experiências que eu outras pessoas autistas. Eu tenho hiperfoco em autismo, então há 4 anos eu estudo muito sobre autismo. Claro que eu não sei tudo e nem sou da área da saúde e não sou exemplo de nada, tá? Sou um ser humano como todos os outros e eu não tô aqui para julgar, para criticar ninguém, até quem sou eu para isso, mas para conscientizar porque eu luto pela causa autista, tá bom? E tentar ajudar o máximo que eu puder, tá? Ajudar, conscientizar. Eu vou falar sobre a negação do diagnóstico de autismo, ou a negação de que eu tenho alguma coisa, que meu filho tem alguma coisa. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu comigo antes do Gabriel receber o seu diagnóstico. Acontece com muitas pessoas, com muitas mães, com muitas pessoas atípicas. É muito normal e natural de acontecer. É todo mundo? Claro que não. Porque uma pessoa é diferente da outra, tem gente que não passa pela essa fase de negação, né? Que bom. Mas muitas passam, eu passei. Não é uma coisa que a pessoa faz por mal, não é preconceito, porque eu passei, então eu posso dizer. É simplesmente medo, muito medo. Eu vou dizer, e principalmente quando você não tem conhecimento sobre o que é o autismo, que foi o que aconteceu quando o Gabriel, né? O Gabriel tá com 9 anos. Lá quando o Gabriel tava com 3, 4 anos, digamos, né? Lá por 2016, digamos assim, né? Quando o Gabriel tava apresentando os comportamentos diferentes. E quanto menos conhecimento a gente tem sobre o autismo, maior é a negação, porque o desconhecido, ele traz muito medo. Ele parece ser coisa de outro mundo. E eu passei muito por isso. E não é uma coisa consciente. Ah, eu estou negando porque eu não quero que meu filho tenha algo. Eu estou negando porque eu não quero aceitar. Isso é uma coisa inconsciente. É tipo uma fuga, como é que eu dizer? Algo que o nosso inconsciente vai pro nosso consciente, assim, como é que eu dizer? Ai, as palavras estão me escapulindo. Para nos fugir daquilo que para nós é muito difícil. Eu vou dar um exemplo como foi com o Gabriel. O Gabriel tinha muito atraso na fala. Então, com 3 anos e 5 meses, ele falava tudo enrolado. Eu entendia, porque mãe é mãe, quase tudo, não digo tudo, né? Mas os outros não entendiam nada. E o que eu achava? Ah, é porque ele não tá indo na escola, é porque ele é filho único, porque ele é preguiçoso. Esses eram argumentos que eu pensava na minha cabeça. Até porque o Gabriel, ele sempre foi muito inteligente. E na minha ignorância, antes de entrar no mundo autista, de conhecer sobre autismo, de conhecer como é que é as deficiências, na minha ignorância, eu achava que ele era muito inteligente, né? Como se o autista não pudesse ser inteligente, né? Mas me desculpe, mas eu tinha essa ignorância na minha percepção naquela época, tá? Ele tinha um comportamento muito difícil, mas eu via ele evoluindo, muito lentamente, mas eu via ele evoluindo. Daqui que vinha na minha cabeça, ah, se ele tivesse algo, sem terapia, sem tratamento, ele estaria regredindo. Ele está lentamente evoluindo, mas ele está evoluindo. Então ele não tem nada. O que também é outra negação, outra mentira, né? Claro que pode acontecer de regredir, mas cada caso é um caso, né? E tá, vamos lá. Ele tinha também uma dificuldade de coordenação motora. Ah, é porque ele é muito preguiçoso, ele é muito mimado, tá? E assim por diante. Ele tinha várias pessoas que ele ficava, tipo assim, não queria chegar perto, não queria o toque, eu pensei que tinha medo. Daí na minha cabeça também.
Ah, é porque ele é filho único, é porque a gente sai pouco, é porque ele é tímido, muito tímido, é porque ele tem um gênio muito forte, é porque ele tem uma personalidade muito forte, e assim vai, tá? E eu fazia isso de propósito? Não. É porque era uma misturado com a minha falta de conhecimento sobre autismo, por isso que eu luto tanto quanto é importante saber o que, que realmente é autismo, quais são as características do autismo. Por isso, nos meus vídeos anteriores, tem tudo. Vai ver, eu tenho vídeos desde há 2 anos que eu tenho esse canal, tá? Então, quem for procurar no meu canal, explica tudo sobre autismo, as características, os sinais, tudo, tudo, tudo. Só procurar, tá? Então, junta muitas vezes a falta de informação das características com isso, comparação com outros autistas. Eu me lembrei de uma novela que eu tinha visto na Globo, que lá aparecia uma autista muito grave, muito estereotipada. Meu Deus, Gabriel, muito diferente, tem nada a ver com aquilo, e realmente não tinha nada a ver. Mas, como eu sempre falo, o espectro é muito amplo. Na época, tu conhece 2, 3, 4, 5 autistas, né? Tem autistas de vários níveis, de vários tipos. Não é por aí que tu vai saber se teu filho é autista ou não, tá? Então, e isso eu vejo que acontece muito com outras pessoas, e isso é muito perigoso, porque isso atrasa o diagnóstico, e quanto antes começar as terapias, mais chances essa criança vai ter de evoluir, de ter uma qualidade de vida melhor. Ela nunca vai deixar de ser autista, porque autismo não é uma doença, autismo nasce autismo, morre autista, mas vai ter mais chances de trabalhar suas dificuldades, e quanto mais novo, tem a neuroplasticidade do cérebro, que é mais fácil a gente moldar, a gente não é mudar o autista, mas é conseguir superar as suas dificuldades, entendeu? Então, isso é muito, muito importante. O Gabriel recebeu o diagnóstico lá com 5 anos, mas ele poderia ser recebido muito antes se eu não tivesse também passado por essa fase de negação. E eu vejo isso acontecendo com muita gente, muitas pessoas. Eu participo de muitos e muitos grupos de autismo, e eu vejo acontecendo também com pessoas que eu conheço, tá? Eu nunca vou citar o nome de outras pessoas, porque eu nunca vou expor os outros, tá? Eu só falo para vocês entenderem e para conscientizar e não julgar, porque eu mesmo passei por isso e fiz isso, né? Então quem sou eu para julgar alguém? Mas para vocês entenderem. E, e eu presenciei, digamos assim, perto, né? 2 casos, tá? Um é uma menina de 15 anos, tá? Digamos assim que ela tem um autismo bem leve, a síndrome de Asperger. Digamos que seria o meu caso, né? Então ela conseguia estudar, não precisava de professor auxiliar, ela passava de ano, entendeu? Só que ela tinha coisas que. Tinha outras características, né? A mãe era chamada na escola porque ela. Porque a escola percebia um comportamento estranho, falava que ela não tinha amigos, que ela não interagia com os outros, que aquilo era estranho. Tinha umas outras dificuldades, em casa também, tinha várias dificuldades. Mas a mãe falava assim: ela não quer, ela não faz amizade. A negação, né, gente? Ela não se enturma, porque essas crianças, né, hoje em dia, esses adolescentes são muito sem vergonha, minha filha é muito mais séria, são diferentes, então não se encaixa, é por isso que ela não interage. Então sempre tinha uma desculpa para aquele comportamento diferente. Até que chegou a pandemia, que foi difícil para todas as pessoas, né, atípicas e neurotípicas, e sem a terapia, sem as intervenções, aquela adolescente começou a regredir, 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 voltou à escola, a menina não saiu mais do quarto, não conseguiu mais voltar a estudar, começou a ter crises, crises e crises, e daí ela foi em busca de, né, foi médico, tudo, e daí veio o diagnóstico, né? Então ela teve uma grande regressão. Aí que corre o risco. Não estou julgando a mãe, até porque a mãe não sabia que ela tinha, e passou, nesse tempo todo, passou por alguns médicos e psicólogos que deram um diagnóstico errado, de ansiedade, de depressão, etc e tal, porque no autismo mais leve tem isso também. Muitos profissionais que não sabem identificar o autismo leve, infelizmente, que dificulta também o diagnóstico, né? Mas, né, agora tá correndo atrás do tempo perdido.
e se agravou bastante, tá? Esse é um exemplo que eu presenciei. E tem outros exemplos também, tá, gente? Porque, que nem eu falo, um autista é diferente do outro. Tem autistas que não têm atraso na fala, tem autistas que têm o QI, né, preservado, que são muito inteligentes. Tem autistas que não têm aqueles movimentos estereotipados, repetitivos, que é uma coisa que mais chama atenção. O Gabriel tem, ele abana muitas mãos. É uma coisa que, querendo ou não, ajuda no diagnóstico, mas tem autistas que não têm isso. Por isso que eu falo, um autista é diferente do outro. Mas quando tu vê que a criança, o adolescente, o adulto tem dificuldades, é muito importante tu ir atrás de uma psicóloga, de uma psiquiatra, tá? Claro que nem eu falo assim, eu mesmo tendo conhecimento, eu sempre falo, eu não posso dizer se é ou não é, porque eu não sou médica. Mas eu posso dizer, eu acho bom tu investigar, né? Porque a negação, que a gente quer, quem quer, né? Ter um filho ou ser diferente. Ninguém quer. Não por mal, não por preconceito, mas por medo dessa sociedade maldosa e preconceituosa. Eu entendo isso, sabe? A gente tem medo da sociedade que não sabe respeitar as diferenças, do sofrimento do preconceito, não é, né? Não é que a gente acha que o autista é menos, a gente não quer ser autista, não quer ter um filho autista, mas a gente sabe que a sociedade é maldosa, né? Então eu entendo isso, entendeu? Mas quanto mais atrasar as terapias, mais terá consequências no futuro, né? Mais terá consequências no futuro. Eu, claro, minha mãe não teve culpa nenhuma, porque na minha época não tinha, os médicos não sabiam sobre autismo leve. Apesar que eu fui em fonoaudióloga, eu fui em psiquiatra na adolescência, que de repente por causa disso hoje eu tenho autonomia, mas mesmo assim com 15 anos eu tive uma depressão horrível, horrível, e que por pouco, né, eu não pus a minha vida em risco, foi muito, muito pouco, entendeu? Então é isso que eu falo, é muito importante ir atrás, né? E na melhor das hipóteses, tu vai atrás, ao Gavi, né? E se não for, né, autismo, né, pode ser, tem tantos outros transtornos, e se for uma ansiedade, alguma outra, algum problema de comportamento, a terapia, ela também vai ajudar muito, entendeu? Porque a gente, às vezes, a gente quer, né, pôr tudo para debaixo do tapete, porque às vezes na hora é mais fácil, dói menos. Mas só que a hora que isso sair do tapete, quanto mais a gente colocar as coisas para debaixo do tapete, quando o tapete levantar, maior vai ser o sofrimento e mais difícil vai ser as consequências, entendeu? Então, como eu falei, não tô aqui para julgar porque tem o mesmo, né? Tive esse processo de negação. Sei que algumas mães falam, eu não passei por isso, eu logo aceitei, não passei por luto, não passei por negação, e tá. Tem casos assim? Tem, parabéns, tem. Mas eu sei que, infelizmente, a maioria não é. Assim como não foi o meu caso, como participo de muitos grupos de autismo, e fora as pessoas próximas que eu vi passar por isso também, a maioria não é. E principalmente pelo pouco conhecimento sobre autismo. Por de repente achar que se for autismo é grave, se for autismo não vai ter uma vida normal, né? Então a falta de conhecimento faz essa negação ficar maior ainda. Por isso que eu luto muito, muito, muito sobre a conscientização do autismo. Eu conheço até médico, gente, que eu suspeito ser autista e ele mesmo não sabe, entendeu? Então, para ver como às vezes até na área da saúde falta esse conhecimento, esses mitos de autismo, assim, esse universo autista ainda está muito assim, cheio de mitos e mitos, sabe? De muitos mitos, né? Então, como eu sempre digo, né? Eu sempre falo, não sou da área da saúde, eu não posso dizer se uma pessoa é autista ou não, mas eu acho que eu posso dizer, investiga. Até pro bem, pro próprio bem da criança, pro próprio bem da pessoa. Tá bom, gente? Me ajudem, gente. Compartilhem. Curte agora para não esquecer. Comenta, nem que seja 2 palavrinhas. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Se inscreva. Eu preciso aumentar o número de inscritos, de curtidas, de comentários, de tudo, para alcançar o meu objetivo, tá? Porque o preconceito ele só vai diminuir quando a gente conseguir divulgar o autismo. E sozinha a gente não vai conseguir. Me ajudem,
por favor, e é de graça, tá? Fique com Deus e ótima semana.